Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já deixa seu like aí, tá? Nesse vídeo agora que tá rolando aqui. É bastante importante para a gente o seu like e que você comente também, porque você gera engajamento, o YouTube entende que esse vídeo tem qualidade e ele vai fazer com que chegue mais pessoas, combinado? Nos siga também nas redes sociais, certo? Tá aqui, ó, no rodapé, a produção tá deixando para vocês e também vai estar na descrição desse vídeo, combinado? No programa de hoje, eu tenho a honra de conversar com ele, que é professor de história, ambientalista, poeta, escritor, e tem publicado em 9 edições independentes 9 livros poéticos. José Moraes Barbosa, ou Poeta Moraes, seja muito bem-vindo, meu querido. A palavra é oca, oca é boca. A palavra é oca, oca é boca, a boca evoca, a oca ecoa, dentro e fora, agora e à toa, a palavra é meta, meta, fora, sim. Mente, a palavra avoa, avoa, avoa. A palavra é oca, oca. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora, pós, tudo, tudo, mudo, Salve! Salve! Aê! Meire, é um maior prazer estar conversando com você, haja vista que eu a conheci aí, né, nos focos de resistência, na urbe joseense, né? Essa urbe que tem uma forma assim de uma cidade bela, formosa, vanguardista, mas infelizmente, minha caríssima Meire, São José dos Campos não chega nem à condição de província, ela tem uma mentalidade paroquialista, sabe? São José dos Campos costuma dizer, isso aqui nem, não tem assim a configuração de província, isso aqui tem uma configuração de paróquia, né? O tamanho da cidade e essa estética urbana joseense engana. Então, eu procuro justamente através da minha poesia, da minha fala, certo? Mostrar justamente essas grandes contradições, essas grandes controvérsias que marcam, né, a história
desse município. São José dos Campos, costumo dizer, é um laboratório, né, para a gente avaliar não só a cidade propriamente dita, mas o mundo, porque hoje ela é uma cidade globalizada, né? Ou seja, os princípios da globalização caracterizam a história contemporânea da cidade, né? Então, o espaço urbano da cidade é efetivamente, a meu ver, visto como mesmo mercadoria, né? E está a serviço do grande capital. E grande parte da população de São José dos Campos, principalmente a população periférica, ela, aos olhos de quem administra, existe não existindo, sabe? É a famosa cidade oculta. Ela existe, mas para os olhos de quem a governa, ela é como se não existisse. Ela é tratada com desdém, com descaso, indiferença, desrespeito, né? Então, a todo momento, há registros da forma mais violenta, mais cruel, né? Como as autoridades aqui do município tratam essas populações. Então, eu procuro, através da linguagem poética, expressar o meu inconformismo, nem indignação, é o meu inconformismo diante disso, porque é uma das cidades mais ricas do Brasil, certo? São José, portanto, por ser uma das cidades mais ricas do Brasil, ela tinha que ser exemplo em tudo, em educação, em saúde, em transporte, em habitação, saneamento básico, meio ambiente, esporte, lazer, cultura, né? Eu estava falando aqui de lazer e cultura, você é testemunha ocular do fato, uma cidade tão rica como essa, tão poderosa como essa, oferece o mínimo do mínimo do mínimo para a grande maioria da população, principalmente para a população periférica, né? Então, via de regra, as pessoas, infelizmente, que moram na periferia de São José dos Campos ficam trancafiadas, ficam isoladas, né? Nas periferias. E isso é um absurdo, porque, afinal de contas, né, a Prefeitura de São José dos Campos, e tem muitos recursos para isso, ela deveria fazer essa integração. Mas isso não faz parte da política do capitalismo globalizado neoliberal, que se expressa, né, nessa configuração de cidade, né? Ou seja, esta cidade ela não agrega, ela segrega, né? Ela não une, ela desune, né? Ela promove, portanto, né, vamos assim dizer, a priorização dos mais ricos, dos mais endinheirados, em detrimento daqueles que não têm as mesmas oportunidades, né? Então, ela é muito cruel com a maioria da população. Nós temos aqui em São José quase 200 bairros considerados pela prefeitura como clandestinos, né? E são bairros irregulares. Esses bairros estão privados do mínimo necessário para uma sobrevivência digna, né? São bairros que não têm água potável, são bairros que não têm pavimentação, não tem transporte, não tem UBS, não tem creche, né? Enfim, completamente desprovidos do mínimo de uma infraestrutura. Isso, no meu entendimento, é de uma crueldade incomparável, né? Para quem conhece, eu já visitei, e por conta da minha atuação na área ambiental, é estarrecedor, sabe? Eu faço visita a esses bairros, eu volto para casa assim, angustiado, porque se fosse um município pobre, se fosse um município como a maioria dos municípios brasileiros que precisam de recursos do governo federal, não é o nosso caso, seria, vamos assim dizer, compreensível. Mas em São José dos Campos acontecer isso, quer dizer, fala-se muito do Nordeste, né, da pobreza. Não, mas aqui a gente vivencia isso, porque, que é inaceitável. De certa forma, é jogado para debaixo do tapete, né? Como eles Justo. fazem os processos de desfavelização, né? Enfim, Sim, nada mais justamente. do que invisibilizar, né? Colocar lá as margens, lá nos fundões mesmo, para deixar essa gente, esse povo, né? A nossa gente, o nosso povo invisibilizado lá, né? Longe, e ninguém vê, né? É como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nesse caso, o pobre periférico, para eles, é a sujeira, né? É muito triste isso, numa cidade que é totalmente higienista, né? Sim, Ô, Moraes, eu queria te perguntar aqui, cara,
seguinte, você participa de movimentações literárias e poéticas desde 1980. Isso mesmo. Você nem pensava em nascer, Meire. Você nem pensava em nascer. Nos anos 80, mas eu não tinha Isso. nascido ainda. Cara, Sim. conta um pouco pra gente quem é o poeta Moraes dos anos 80 e quem é o poeta Moraes de 2022. Olha, Meire, eu me encantei pela poesia quando eu ainda era criança, sabe? Eu tive uma mãe, você veja como as mulheres são importantes na vida da gente, né? A minha mãe era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito sensível, uma pessoa extremamente poética, né? Então, quando ela percebeu que eu tinha esse encantamento por esse universo mágico da palavra, ela me municiava com livrinhos, ela lia para mim. Olha como isso é importante, né? E ouvir uma história, ouvir um poema na voz de uma mulher, na voz da mãe, sabe? É uma coisa que marca profundamente a vida de qualquer pessoa. Até hoje, para você ter uma noção, eu ouço ecos da voz da minha mãe, sabe? Lendo para mim, sabe? Às vezes até sonho com ela lendo para mim. Memória afetiva, né? É muito importante isso, né? Esse vínculo, né? E aí, quando eu entrei na escola, e naquela época, né, a escola pública, por incrível que pareça, né, eu sou filhote da ditadura militar, que muitos alegam que não houve, mas houve sim, inclusive aqui em São José dos Campos, que era uma área de segurança nacional, você deve saber disso, né? E sou filhote da Guerra Fria, né? Então, por incrível que pareça, em plena ditadura militar, eu estudei ali no Olímpio Catão, no final dos anos 60 e início dos anos 70, no auge da ditadura, né, do general-presidente Emílio Garrastazu Médici, na época do milagre brasileiro, né? E, por incrível que pareça, a escola pública, naquele momento, era uma escola conservadora, tradicionalista, repressora, porque ainda havia punição física, né? Havia o assédio e a punição física, né? Às crianças, aos adolescentes, impressionante. Eu peguei isso, né? Mas era uma escola estranha e curiosa ao mesmo tempo, porque ela promovia saraus, ela promovia leitura de composições, que hoje se chama de redação, sabe? Ela promovia concurso de paródia. Impressionante isso. E eu, como desde os primórdios sempre tive muita afinidade com a palavra, eu me encantava por isso, né? E aí, no transcorrer da minha vida escolar, eu fui tendo contato com algumas obras que me deixaram assim deslumbrados, como, por exemplo, eu tive contato com uma obra do Carlos Drummond de Andrade chamado Sentimento do Mundo. Esse livro foi publicado em 1940. É um livro assim com poemas bombásticos, poemas assim extremamente irascíveis, sabe? Como é o nome, poemas... perdão? O Sentimento do Mundo. Bacana, bacana, que já fica aí para os nossos web espectadores aí a dica, né, referência. Sim, sim. E aí eu li um outro poema também que chegou às minhas mãos, do Ferreira Goulart, que esse livro eu sugiro que todos leiam, chama-se Poema Sujo, né? Que ele publicou ainda na ditadura, em 1976, né? Um livro forte também, de uma pegada forte, né? E aí caiu na minha mão também um outro livro maravilhoso do João Cabral de Melo Neto, que eu acho um grande poeta, né? A Psicologia da Composição. Eu comecei a ficar deslumbrado com aquilo, já era, né? E aquilo me deslumbrou mais ainda. E aí, Meire, para acentuar mais ainda, para agudizar mais ainda o meu encantamento pela poesia, caiu nas minhas mãos um livro do Augusto de Campos, que é um poeta concreto, né? Chama-se Viva a Vaia. Aí definitivamente fiquei desbussolado, você me compreende, com a poesia, porque eu falei, nossa, poesia é muito mais do que a gente possa imaginar. O nível de transgressão, né, da poesia, há uma transgressibilidade na transgressão da poesia. Eu estou sendo aqui extremamente enfático. Eu fiquei assim, completamente eufórico com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, e comecei a estudar mais essa poesia. E aí, o que ocorreu? Nos anos 80, havia um movimento que acontecia ali na Praça Afonso Pena todos os sábados. Começava às 10 horas da manhã e se estendia até umas 13 horas. Chamava-se o Canto da Cultura. Ali do lado, quase que em frente ali à Igreja São Benedito, naquela parte ali da Praça Afonso Pena, né? Sim, tem um bonzinho ali, então nós nos reunimos ali, eu e mais 5, 6, e aí foi aumentando o número de pessoas interessadas. Na época que né? a Praça Afonso Pena ainda tinha o Pinicão. Ainda não. Quando eu comecei a
a participar Atuar desse lá? movimento, não havia ainda o Pinicão. O Pinicão foi construído não tinha depois. nem sido construído. Não tinha o Pinicão ainda, né? Tudo era feito assim, certo? A viva voz, correto? E era um movimento muito interessante, porque ele começou a agregar, sabe? Agregar pessoas, né? Então, nós declamávamos os nossos poemas, nós começamos a montar ali o varal, me compreende? E a gente começou a convidar músicos, canto coral, era um encontro, sabe? De pessoas que tinham afinidades com a arte, com a cultura, com a poesia, com a música, né? Com o teatro de rua, me compreende? Foi um movimento belíssimo que aconteceu ali no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, né? Isso em plena ditadura, tá certo? E além, evidentemente, da minha intervenção ali na Praça Afonso Pena, eu comecei a produzir, né, o panfletário, em 1981. Né? Então, o panfletário completou, nesse ano, 41 anos de existência, correto? E isso aqui foi muito interessante, por quê? Porque eu tinha o hábito de sair à noite e levava os panfletos comigo, e eu ia aos bares, e naquela época havia alguns bares em São José dos Campos que permitia a que poetas se manifestassem, sabe? Então, eu aproveitava a deixa e levava os panfletos, distribuía, e, ao mesmo tempo, eu ia lá e dava o meu recado, correto? E, além, evidentemente, dessa praxis de ir para a noite distribuir os panfletos, eu também o fazia, né, nas ruas, e aí passei a ser convidado para visitar escolas, levava os panfletos, né? O SESC de São José dos Campos tinha uma programação muito interessante, né, porque ele promovia alguns encontros de poetas, havia um concurso de poesia falada que era muito interessante, e o SESC convidava alguns poetas consagrados lá de São Paulo para fazer o julgamento dos poemas. Isso também agregava, né, vários escritores, poetas, né? E, além disso, como o panfleto começou a circular muito e as pessoas passaram até a colecionar o panfleto, eu passei a receber mais convites ainda, né, para ir para as faculdades, para falar sobre poesia, né, nos sindicatos. O Moraes, para os nossos ouvintes, né, e as pessoas que estão em casa nos assistindo. O panfletário, eu queria que você falasse um pouquinho mais. O panfletário era nada mais que um panfleto mesmo, né? Explica para a gente. E eu vi um pouco também que ele tinha todas essas questões poéticas, mas que você trazia já essas reflexões da sociedade, né? Assim, fala um pouco para a gente. Então, como eu sou professor de história, né, e você já deve ter lido sobre isso, quando aconteceram as tais revoluções burguesas, ali no finalzinho do século XVII e século XVIII, os revolucionários, para fazerem propaganda das ideias que circulavam, né, nas suas atuações e propagandear também o propósito dessas mobilizações revolucionárias, o panfleto, na verdade, ele é de fácil acesso, então eles usavam o panfleto como uma forma de propagandear as ideias revolucionárias. E eu, como professor de história, pensei o seguinte: bom, como é que eu posso fazer chegar ao público em geral, né, a poesia? Porque você há de convir... Contrabandear a minha poesia. Justamente, justamente, né, penetrar na sociedade, né? Porque, na verdade, você há de convir, a poesia ela acontece 24 horas por dia. Nós somos seres poéticos. O ser humano é um ser poético. E a poesia convive conosco 24 horas por dia. Só que o problema nunca foi a poesia, porque a poesia ela está. Isso que a gente está fazendo aqui é poesia, né? E o problema não é a poesia, o problema é o poema, né? Porque o poema é a materialização da poesia. Então, se o poema é a materialização da poesia, você tem que trabalhar a linguagem, né? E a linguagem ela é versátil, ela é dinâmica, né? Então, eu pensei cá com meus botões, bom, eu preciso divulgar isso, eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso à linguagem poética, né? A minha forma de enxergar a linguagem poética. E foi muito interessante, porque a partir do momento que eu adotei o panfleto, teve uma grande aceitação, reverberou, sabe, Mary? Foi muito interessante isso, porque eu imaginava assim, bom, eu vou produzir o meu poema, mas eu não vou ter aquela preocupação de saber se a pessoa vai compreender ou não, porque eu acho que o poeta não tem que ter essa preocupação, ele tem que trabalhar a linguagem,
sabe? E como a linguagem é plural, há uma diversidade na linguagem, cada qual, evidentemente, deve produzir a sua e deve jogar para o público. Né? Essa coisa de subestimar a sensibilidade do público, porque o público é analfabeto ou semi-analfabeto, isso é bobagem. O Paulo Freire, você já ouviu falar nele, com certeza, ele dizia o seguinte: o analfabeto não sabe ler, não sabe escrever, mas pensa. Me compreende? Todos os seres humanos são seres sensíveis, são seres pensantes. Então, a gente não pode jamais subestimar o outro, correto? Se você leva um panfleto para a periferia e você já chega lá com preconceito de que a periferia não vai entender o seu panfleto, não faça isso. Não é porque você não está sendo um autêntico poeta, você não está sendo um original poeta, você está subestimando a capacidade de intelecção do outro. Me compreende? Então, eu nunca subestimei, mas sempre procurei, evidentemente, através do panfleto, dar o meu recado através da forma como eu concebo, né, a poesia. E esse trabalho foi assim muito bom e gratificante, porque você veja, universidades passaram a me convidar justamente para tratar da questão do panfleto, né? Sindicatos, eu fiz várias inserções nos sindicatos, nos áureos anos 80, né? Quando o movimento sindical estava em profunda efervescência, né? Então, antes das assembleias, o pessoal pedia para fazer a leitura de um poema. Se eu não fazia a leitura de um poema de minha autoria, eu fazia de outro poeta, mesmo que ele não fosse conhecido, porque eu gosto muito de divulgar também os poetas da região, né? Que não são muito conhecidos. E eu também não quero dizer que eu seja extremamente conhecido, mas eu sempre procurava divulgar os conhecidos e os não conhecidos. Né? Mas você é um cara que tem, sim, inclusive foi bastante indicado aqui, porque a gente sempre abre umas caixinhas de pergunta ali no Instagram, ou enfim, sim. Né? E o pessoal sempre fala bastante de vocês. Eu queria só dar um recadinho aqui, ô Moraes. Diga. Fale lá. Para nossos web espectadores, nossas ouvintas, nossos ouvintes, lembrando que vocês estão se conectando conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Não esqueça de deixar seu like aí nesse vídeo se você estiver gostando. E se você não estiver gostando, deixa também, vai. Mas eu tenho certeza que você está gostando, até porque não é sempre que se tem, né, Poeta Moraes aqui. E eu queria também pedir para que você seguisse nossas redes sociais, para nos acompanhar por lá, e também as redes sociais do Poeta Moraes, que estão aqui embaixo, a gente está deixando aqui embaixo no rodapé e também na descrição. E, Moraes, eu queria convidar geral para assistir com a gente alguns vídeos, algumas declamações poéticas suas, para a gente voltar aqui conversando um pouquinho mais sobre isso. O que você acha? Eu até, se você me permitir, antes que você coloque aí essas imagens, eu gostaria de falar um poema aqui. Eu gostaria também, inclusive, poema, inclusive eu até coloquei aqui que nosso encerramento hoje tem que ser poético, porque senão... Sim, né? sim. Não está certo. Vai. Então, vamos lá. O poema chama-se Vocabulário e diz o seguinte: o vocábulo na boca. A boca escarra o fato esbarra na língua, a língua no assoalho dos sons. Da expressão que metalinguística mente, decompõe objetos, nomes, coisas. Escorrem sílabas, signos, desígnios. No poema, a palavra é solidão. Salve, salve a poesia, viu? Olha aí, viu? Então, é uma brincadeira com as palavras, porque, na verdade, eu me divirto com as palavras, eu me divirto com a poesia, porque, para mim, poesia é algo lúdico. Como diria lá o Haroldo de Campos, né? É uma dança de palavras, porque as palavras são constituídas de letras, e as letras são notas musicais, né? Então, o vocábulo na boca, a boca escarra o fato esbarra na língua, a língua no assoalho dos sons. Da expressão que metalinguisticamente, né, decompõe objetos, nomes, coisas, escorrem sílabas, signos, desígnios. No poema, a palavra é solidão. Então, eu brinco, sabe? Eu fico brincando aqui com as palavras, é uma maravilha, viu? Maravilhoso. Roda o vídeo pra gente, produção. Quarentena urbana.
Quarentena urbana. Quarentena urbana. Quarentena urbana. Quarentena urbana. Quarentena urbana, o sarau virtual do poeta Moraes. Em tempos de coronavírus e do desastre do capitalismo globalizado neoliberal e do governo sub-Trump, poesia. A sociedade urina na sua pele espessa e ri sem rima da sua vida sem pé nem cabeça. Conto figurinhas, revisto-me de nuvens, urino utopia, degusto o suco gástrico e me dissolvo absoluto como merda no pasto. A sociedade urina na sua pele espessa e ri sem rima da sua vida sem pé nem cabeça. Quando não há mais o que dizer, falência múltipla dos órgãos, eu palavreio, ele palavra, nós palavrão. A sociedade urina na sua pele espessa e ri sem rima da sua vida sem pé nem cabeça. Salve sempre a poesia. Muito bom! Então, eu achei muito sacada sua esses vídeos, ô Moraes, na pandemia e tudo, porque a poesia também é uma forma da gente externar aí, né, os sentimentos e assim, durante a pandemia, principalmente para a gente que é das artes, né, foi um momento que a gente ainda está em recuperação e eu ouso dizer que a gente vai ficar um bom tempo em recuperação, né? Um momento muito delicado, né? Porque a gente gosta de calor humano, a gente falava pouco antes, inclusive, de começar o vídeo, né? Dessa coisa, né? Do estar perto, como é necessário, como é importante. E, infelizmente, as relações, elas ficaram bem frias, né, esfriecidas por conta mesmo da pandemia e também por conta do cenário político que a gente vem vivendo no nosso país, né? Inclusive, eu queria já entrar nessa pauta e falar contigo, né? Porque eu acho que também é uma curiosidade das pessoas que estão em casa, nos assistindo, nos ouvindo. Eu vejo que você é um cara bem engajado, assim, politicamente, né? Inclusive, nossos caminhos estão sempre se cruzando aí, né? Nesses campos, né? No campo da atuação política também. Inclusive, você faz parte da Associação de Favelas também de SJC, né? Onde eu também acabo fazendo aí fazendo parcerias, né? Você participa das movimentações no Banhado, em outros lugares, né? Como você me falou anteriormente, né? Áreas irregulares, até por conta, né? Da sua atuação mesmo enquanto ambientalista. E eu queria que você falasse um pouco desse Moraes da luta popular, né? E qual a São José que você espera ver agora nos próximos anos, né? Assim, que você poderia nos falar a respeito disso? Olha, Meire, com relação à política, eu entendo que ela ficou muito comprometida no decorrer desses últimos anos. Esse projeto, a meu ver, é um projeto, né, em nível mundial de desqualificação da política, de banalização da política, de vulgarização da política, foi realizado justamente com o propósito de retirar da política a ideia de que ela é um instrumento de transformação da sociedade.
Eu acho que isso é um projeto desse modelo de capitalismo globalizado neoliberal. Esse projeto de capitalismo globalizado neoliberal tornou as pessoas, isso em nível mundial também, não é só aqui no Brasil, não, porque nós estamos vivendo uma crise estrutural do sistema. Mas esse modelo ele introjetou na sociedade um individualismo jamais visto, né? Um consumismo jamais visto, um pragmatismo, um utilitarismo jamais visto. Então, isso tornou as pessoas, de um modo geral, mais egoístas, e as pessoas perderam o senso de coletividade. Foi introjetado na sociedade a ideia de que cada um é a medida do seu esforço pessoal. E isso foi descolado das questões sociais, econômicas, culturais, comportamentais, ambientais. Me compreende? Então, as pessoas não conseguem mais fazer a conexão com esses componentes. E aí elas se sentem isoladas e passam a acreditar que a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso se deve apenas e tão somente a elas mesmas. Me compreende? Então, houve um descolamento da política. A política não é mais aquela lente de aumento, a política não é mais o fio condutor que possibilita às pessoas uma leitura crítica da sociedade, do seu comportamento, da sua própria existência. Isso foi um projeto, me compreende? E como você sabe tão bem, esse modelo ele se utiliza de uma forma muito eficiente as tecnologias, e nunca como antes na história da humanidade, houve tanta tecnologia, e isso está provocando, inclusive, um problema muito sério, não é? No próprio sistema, porque até há 50 anos atrás, o sistema capitalista ele precisava do chamado exército industrial de reserva de trabalhadores. Hoje, com muito pouco, com muita tecnologia, você tem níveis elevadíssimos de produtividade sem a necessidade daqueles trabalhadores convencionais. Então, o que a gente está vendo hoje no mundo é um nível de precarização absoluta. E esse modelo, Meire, ele não foi feito para a maioria, ele foi feito para 40% da população mundial. Então, a grande maioria da população mundial hoje, infelizmente, convive com a miséria, com a pobreza extrema, com a fome, com a insegurança alimentar. E aí o que acontece? Como as pessoas, de modo geral, ficam muito vulnerabilizadas, elas se tornam presas fáceis dessa extrema-direitização. Porque a extrema-direita, o que ela faz? Ela aponta para bodes expiatórios as responsabilidades pelo que vem acontecendo. Então, a responsabilidade é do terrorista, a responsabilidade é do refugiado, é do imigrante, certo? É do asiático, é do latino-americano, me compreende? Dos homossexuais, certo? Dos negros, me compreende? Então, infelizmente, esse projeto ele desumanizou a humanidade, correto? E é um projeto que atende a uma minoria, nunca como antes na história do sistema capitalista, porque o sistema capitalista traz no seu DNA a concentração da riqueza, a concentração da propriedade, dos lucros, mas nunca como antes na história do capitalismo houve tanta concentração. Me compreende? Tanto é que hoje a gente convive com bilionários, não é? Seja aqui no Brasil, seja no planeta, bilionários, e são poucos que concentram muito. E o próprio sistema não tem controle sobre, me compreende? E aí as pessoas não têm compreensão de que o Estado não deixou de existir. O Estado existe, ele foi capturado pelo mercado, porque o mercado hoje, ele determina tudo. O mercado hoje está na família, o mercado hoje está na educação, você sabe muito bem disso, o mercado hoje está na saúde, está em todos os segmentos. Então, a lógica do mercado, na política partidária, né? Então, o mercado, o poder do mercado, a lógica do mercado hoje está em todos os segmentos, inclusive nos meios digitais, você sabe tão bem disso quanto eu.
Portanto, nós nos tornamos presas fáceis, né, dessa lógica de mercado. Então, nós precisamos fazer um contraponto a isso. Nós precisamos deseducar a sociedade a efetivamente fazer uma leitura diferenciada, né? Proporcionar à sociedade uma leitura mais plural do que está acontecendo. Então, eu creio que cabe a nós, né, através dos instrumentos com os quais nós trabalhamos, estimular essa reflexão. Então, eu procuro usar o panfleto para esse fim. E como eu atuo na área de meio ambiente, e o meio ambiente está intimamente vinculado ao social, você citou a questão do banhado, a questão do banhado é uma questão socioambiental. As questões periféricas são questões socioambientais, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Né? Você veja uma cidade como São José dos Campos, se a gente vai para as periferias, a ausência de áreas verdes. Né? O quão essas pessoas sofrem os impactos da ausência de áreas verdes. São José dos Campos é uma cidade muito poluída, vem crescendo substancialmente os casos de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, câncer de pulmão, até mesmo tuberculose. Então, é uma cidade muito poluída e as pessoas não têm dimensão disso porque elas estão, vamos assim dizer, Meire, reféns da sobrevivência, seja como for. Correto? E daí, evidentemente, o surgimento dos currais eleitorais. Você sabe que São José dos Campos está loteada, né? Os vereadores são como senhores feudais, não é isso? Nas diversas regiões da cidade. Então, isso não ajuda, não é verdade, a política, porque a política é associada, e isso também faz parte do projeto, a política é associada ao quê? À cafajestagem, ao mau-caratismo, à corrupção, correto? A malversação do dinheiro público. Descredibilizada, então, né? Justamente, está, quer dizer, isso. Você vê então, que você vai conversar com uma pessoa de periferia, você vai conversar com um trabalhador, uma trabalhadora, a pessoa já fala, ai, não quer nem, né? Porque não quero falar de política, né? Já fala assim, né? E aí você precisa como eu sempre costumo dizer, aí você precisa usar a pedagogia da inteligência. Não, veja bem. Não, e ainda inventaram um termo que é uma forma tão assim de descredibilizar mesmo, que é o tal de política não se discute. Olha que loucura! Sim, como justamente. Que não se discute? Até porque o discurso da política não se discute é política, não é isso? Quer dizer, não dá para a gente desvincular nada da política. A política faz parte, eu costumo dizer para a garotada com a qual eu convivo, quando você está namorando, você está fazendo política, quando você está fazendo sexo, você está fazendo política, porque você precisa negociar, você precisa conversar, você precisa sensibilizar a pessoa, né? Quer dizer, se você não tem essa capacidade, você naturalmente não vai ter êxito no seu propósito. Isso é política, né? O Aristóteles, bem antes de Cristo, dizia: o homem é, por excelência, um animal político. Nós somos políticos. Agora, eu sempre procuro orientar as pessoas quando vêm com esse... não quero falar de... Não, tudo bem, eu não quero falar de política partidária com você. Não que eu tenha algum preconceito contra a política partidária, porque eu tenho, inclusive, eu faço essa observação. Todos nós temos o direito de fazer opções político-partidárias. Né? Está lá, inclusive, na Constituição. Né? Agora, política, nós estamos fazendo aqui. Se a gente está num ato, isso é político. Se a gente está conversando, se a gente está debatendo, se a gente está discutindo, isso é política. Né? Como eu disse, se a gente está namorando, está fazendo sexo, é política. Se a gente está fazendo cultura, arte, é política. Se está fazendo poesia, é política. A vai política no supermercado, né? Assim, sim, ela justamente. Tá em tudo, numa vendinha ali da esquina, né? Tudo. Sim, ela é abrangente, ela é universal, né? Então, esse projeto de desqualificar a política, de desculhambar a política, de descredibilizar a política, deu certo, me compreende? E isso não é só aqui. É no mundo, porque você está observando que nós estamos vivendo uma onda de extrema-direitização, de tsunami. Está varrendo. Inclusive, você veja, os países de tradição democrática, mesmo numa linha liberal burguesa, eles estão sofrendo os efeitos colaterais dessa política. Vide o exemplo dos Estados Unidos, que já ainda está convivendo com o efeito do trumpismo. Né? E nós estamos vivendo o efeito bolsonarismo, ou do bolsonarista, né? Porque é bem esse modelo, né? É um modelo verticalizado, é um discurso do ódio, né? É o discurso da repressão, é o discurso racista, xenofóbico, sexista, né?
Então, isso está abrangendo todo o planeta, é um problema planetário. Agora, a causa disso é esse modelo capitalista globalizado neoliberal. Ele introduziu na sociedade, certo, esses elementos extremamente nocivos, extremamente hecatômbicos e cataclísmicos, né? Está destruindo a condição humana, está destruindo o meio ambiente. Veja a situação do meio ambiente hoje no planeta, não é? Quer dizer, então é um momento, viu, Meire, de um grandíssimo desafio. Nós temos que, mais do que nunca nesse momento, eu sempre digo isso e repito, usar da pedagogia da inteligência. É um momento da gente agregar, mesmo que você tenha diferença com outro, mas se ele tem um mínimo consenso contigo, você tem que agregar essa força, né? A gente está observando isso agora nas eleições, né? Quando o Alckmin foi convidado pelo Lula. Eu não gosto do Alckmin, eu não tenho nenhuma afinidade com ele. Veja o que aconteceu aqui no Pinheirinho, você foi testemunha ocular disso, né? Foi uma tragédia o que aconteceu no Pinheirinho, e ele teve uma grande parcela de responsabilidade nisso. Bem agora, numa situação como essa, Meire, eu digo sempre para os colegas que são resistentes, sabe? Falei, gente, se a gente consegue encontrar no centro, ou mesmo na direita, pessoas que dependem, no mínimo, Meire, o Estado democrático de direito, que é um Estado liberal burguês, nós temos que abraçar essa causa. Porque entre você ter uma extrema-direita e alguém que defenda o Estado de direito, que é um Estado liberal burguês, a gente tem que ficar com o Estado democrático de direito, porque pelo menos no Estado democrático de direito, bem ou mal, Meire, com todas as adversidades que há, e você sabe que há, nós vamos ter brechas. E brecha para fazer isso que a gente está fazendo. Né? A gente ainda consegue fazer a manutenção da democracia, porque com a extrema-direita não tem negociação. Não, e você veja, mesmo sendo uma democracia liberal burguesa, a gente sabe que não vai resolver em 100% o problema, mas você encontra brechas. Nas eleições você pode, evidentemente... Dá para dialogar também, né, Moraes? Dá para debater, dá para negociar, mas com a extrema-direita você não negocia, você não debate. Sim, justamente, dá para você estabelecer relações de diálogo, né, canais de diálogo, o que fica mais complicado com a extrema-direita, porque ela é intransigente, ela é intolerante, ela não aceita a convivência com o diferente. Então, mesmo que a gente tenha consciência que o Estado democrático de direito não é um paraíso, mas você encontra brechas, você encontra canais de diálogo, de debate, né? de ideias. Então, a gente tem que abraçar isso. Agora, infelizmente, tem colegas nossos, Meire, que são resistentes a isso, sabe? Acham que isso não vai fazer avançar a discussão. Na altura do campeonato, Meire, da maneira como está o mundo, na verdade, você veja, não é um problema só brasileiro. Eu costumo dizer isso para a garotada, olha, é um problema mundial. Você viu o que aconteceu recentemente na Itália, né? Mesmo na França, agora está tendo uma mobilização grande na França, né? Em defesa de melhores salários, né? Na Hungria, vista a guerra, né, que está se passando. Sim, agora, o Putin na Turquia. Quer dizer, nós estamos convivendo com um tsunami de extrema-direita, e é preocupante, porque esses caras são loucos, né? Esses caras estão a serviço, inclusive, do grande capital. E o grande capital, ele deteriora a razão. O capitalismo deteriora a razão, né? Porque o capitalismo... pessoa perde a humanidade, né? Perde, né? Sim. Tem um filósofo francês, eu acho perfeita a fala dele, o Jean-François Maté, que diz o seguinte: a grande barbárie da atual conjuntura, né? Essa separação da condição humana, né? Quer dizer, na medida que você perde a dimensão da condição humana, você cai numa barbárie, né? Porque o que nos aproxima, desde os primórdios, desde o homem de Neandertal, né, é essa condição humana, é você precisar do próximo, é você ter compaixão pelo próximo, né, é você se solidarizar com o próximo, até para que a espécie humana, a nossa espécie humana, tenha uma chance de sobrevivência. Nós sobrevivemos a todas as adversidades da natureza porque nós tivemos a capacidade de nos unir, de nos solidarizarmos, né? de nos agregarmos. Foi isso que nos possibilitou a possibilidade de superação de todas as adversidades e revés da natureza.
Agora, quando você perde isso, como ele dizia, né, como ele diz, né, isso nos joga numa barbárie absoluta. Quer dizer, o bárbaro não é o outro, o bárbaro é você mesmo na medida que você perde a dimensão da sua humanidade. Né? Se você não consegue enxergar no outro um humano, você está sendo bárbaro. Né? Porque nós fazemos parte de uma mesma espécie. A gente aprende isso no ambientalismo. Todos nós fazemos parte de uma mesma espécie. Brancos, negros, amarelos, não é, cor-de-rosa, não importa, somos uma espécie humana. Então, se a gente perde essa dimensão do humano no outro, nós estamos praticando a barbárie. Que seria a empatia, diz, né? O mínimo de empatia, né? Sim, e a compaixão pelo próximo, né? Eu acho que isso é importante, né? Respeito, né? Sim. Se sensibilizar com a questão. Você vê o que aconteceu agora recentemente no campo dos Alemães. A gente tem que se sensibilizar, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ter compaixão, que é inadmissível que uma polícia militar, né, que é um aparelho de Estado, né, entre numa comunidade atirando bala de borracha. Com mais de 2.000 crianças. Você vê, uma festa de crianças. Quer dizer, já seria inadmissível se fosse só adultos. Agora, você imagine crianças vendo isso, o trauma que isso nos gera. E no Dia das Crianças, né? Poxa vida, é um dia que é para ser celebrado para sempre, como um dia de festa, vai ser celebrado para sempre, como um dia que ela tomou um tiro na cara de bala de borracha. Sim, dói pra caramba, né? Enfim, não, sem dúvida. Fora as outras coisas que eles presenciaram lá. Com certeza. Então, esse filósofo, o Jean-François Maté, ele escreveu um livro sobre essa questão da barbárie, né? E agora eu me lembrei da frase que ele disse, mas vai ao encontro daquilo que eu havia comentado, né? Da perda da dimensão humana no outro, né? Que ele diz o seguinte: a grande barbárie é a infidelidade do homem à sua própria humanidade. Né? Se você perde a humanidade do outro, você está sendo bárbaro, você está sendo cruel, você está sendo violento, você está ignorando a pluralidade, a diversidade, as diferenças que são características típicas da espécie humana, da condição humana. Né? Tem um outro filósofo que eu acho maravilhoso também, e ele é um filósofo liberal, inclusive, né? Mas ele diz o seguinte, né? O Isaiah Berlin, endireitar, olha só que pensamento interessante, endireitar o homem é abolir a variedade que em si é um valor. A variedade é um valor humano. Né? Eu acho perfeito isso, né? Endireitar o homem é abolir a variedade que em si é um valor. Quer dizer, então, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa estimular, instigar as pessoas a refletir sobre isso. Né? Então, eu acho que enquanto professor, poeta, ambientalista, até ciclista também que sou, né? Você sabe muito bem disso, que eu sou apaixonado. É verdade, gente. Né? Olha esse homem, gente. Eu procuro justamente instigar a reflexão. Né? Eu acho que o meu papel, por exemplo, na Associação de Favelas, eu sempre costumo dizer isso ao Cosme, né? Que é o nosso companheiro, você conhece Aliás, muito bem. Aliás, um abraço para todo mundo da Associação de Favelas de São José, um abraço para Geraldo Banhado, um abraço para Geraldo das Lutas, aí, movimentos populares da cidade, artísticos, enfim. Beijo, gente. E, inclusive, te conto até aqui um particular, né? Porque ele me convidou, ele e a Ângela, né? Ambos me convidaram. Moraes, entra na Associação de Favelas. Eu falei, Cosme, olha, vocês estão sendo muito ousados, porque convidar um cara branco, de olhos claros, 1,90 m, né? Com bochechas coradas para fazer parte da Associação de Favelas, vocês estão sendo muito corajosos e vocês estão quebrando com um valor estético. E tem que ser assim mesmo. Eu acho que todos nós temos que ser solidários, todos nós temos que nos unir, independentemente da classe social, independentemente do tamanho, da origem, não importa. Né? E agora, eu aprendi muito, viu, Meire, no movimento ambientalista, sabe? Eu circulo pelas periferias, as questões ambientais associadas às questões sociais. Eu aprendi muito e aprendo até hoje, porque, como eu disse a você, a gente recebe uma educação muito preconceituosa, machista, patriarcalista, você sabe disso, sexista, né? E quando você começa a ouvir mais, e olha que eu sou um cara falastrão, né? Professor de história geralmente é um falastrão. Né? E aí, quando você vai assim para a periferia, para os lugares mais distantes, sabe? E você começa a ouvir mais, você aprende muito, porque há uma sabedoria que você não aprende no meio acadêmico. Exato. É uma sabedoria de uma particularidade incomparável, é singular mesmo. Até essa questão de pertencimento, essa questão de preservação histórica, né, e cultural,
Você vê que ali no Sim. banhado mesmo, voltando para lá, mas como Nossa. acontece em vários outros lugares. Mas, poxa, você vai conversar com o senhor Davi, você vai conversar com os moradores, com as pessoas dali, É, né? Família da Elaine, que está lá, né? sim. Desde Muitos anos, né? 1930. Sim, é Então, verdade. você vai conversar com essas pessoas e você fica sabendo de coisas que você não sabia, né? Por exemplo, no banhado tem rota, né? Ali ainda Tem, tem os lugares das rotas, né? tem. Das fugas dos negros, dos indígenas. Sim, Então, sim, assim, é uma preservação cultural também, né? sim, sim. Ancestral, que De eles uma não estão cultura nem aí, eles imaterial, querem né? É uma tirar. cultura imaterial, né? Você veja, Imaterial. vou contar uma breve experiência que eu tive com o senhor Davi, quando da discussão da. Porque o grande objetivo da prefeitura é remover aquela população dali para passar justamente a Via Banhada. É para Sim, atender. Aliás, todos esses programas viários, eles estão sendo realizados, inclusive estão no plano diretor, para satisfazer o setor imobiliário. É isso. Não é total. para facilitar a mobilidade urbana, não. Isso é usado como pretexto, como subterfúgio, né? Mas aí, certa feita, eu fui com o senhor Davi, estava sendo elaborado o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental da obra, que felizmente nós conseguimos barrar, né? Os movimentos populares, defensoria pública, né? Foi muito bom, foi muito interessante o movimento que aconteceu lá. Mas aí veio o pessoal de São Paulo que estava fazendo o estudo, e esse pessoal tinha tido acesso apenas, certo, do banhado por satélite. Eles não haviam entrado lá no banhado, né? Aí o senhor Davi falou para Moraes, olha, vem um pessoal de São Paulo, eu queria que você estivesse comigo. Eu falei, vamos, senhor Davi, estarei com o maior prazer, sim. Aí desci lá, o pessoal da empresa que fez o EARIMA, né? Que felizmente não foi adiante, chegou e o senhor Davi, o Meire, como se fosse um jardineiro do banhado. É impressionante. Ele com sandália havaiana, aquele jeitão simples dele, começou a adentrar o banhado, sabe? E ali, na medida que você vai adentrando o banhado, a água começa a crescer, porque é uma área de várzea. Então, é água até no joelho. Nós fomos quase até lá na margem do Rio Paraíba, adentrando mesmo o banhado. O pessoal de São Paulo não aguentou, ficou com medo, inclusive, né? Porque ali tem muito bicho, né? E o seu Davi, assim, caminhando ali, como se fosse um jardineiro, sabe? Do quintal de casa, né? Sabe, uma habilidade invejável, você me compreende? Uma tranquilidade, assim, invejável, sabe? Aí ele falou para mim, senhor Moraes, não, já no começo ele veio para mim, esse pessoal não vai aguentar. Aí, uma moça que fazia parte lá da empresa confessou para nós, nossa, a gente não tinha dimensão do que era isso. Eu falei, mas tem muita gente que não tem. Por isso que é importante visitar e conhecer. Exato. Porque as pessoas não sabem o que isso representa para a questão ambiental, para a questão social, para a questão da saúde e qualidade de vida do município. Isso aqui é imprescindível, né? Tem estudos sobre isso. Eu conversei pessoalmente com o professor Aziz Abissab, que era uma sumidade, ele veio aqui quando da construção daqueles prédios no início da Avenida São José, que ali é a área de talude do banhado, né? E ele veio aqui, ele deu uma aula sobre o banhado, né? Depois, numa próxima ocasião, que você quiser entrevistar sobre a questão do banhado, aliás, eu e a Elaine, nós estaremos no dia 24 de novembro, às 19 horas, lá no auditório da Faculdade de Direito da Univap Centro, para conversar sobre o banhado. Olha que né? legal. A Elaine vai tratar aí, dessas gente. experiências sociais, né, que ela está vivenciando lá, e eu vou dar o meu testemunho sobre a questão ambiental, a importância dele para a manutenção da qualidade de vida e saúde da população. Vamos combinar, sim. Gente, olha só, a gente... É maravilhoso, viu? Moraes, estamos fantástico. caminhando para o final. Sim, muito bom conversar contigo, é muito bom conversar sobre pessoas, né? Conversar com pessoas que estão aí, que são integrantes das causas, né, populares, das lutas populares e também artísticas, porque assim eu me sinto muito confortável, inclusive assim é muito bom estar aqui, né, por trás das câmeras, assim, com esse programa que é um espaço popular também democrático, onde a gente pode debater diversos assuntos, mas para mim tem sido aqui um aprendizado muito grande, uma escola mesmo, né? Porque eu vou escutando histórias e, enfim, conhecendo mais a fundo, porque como eu falava ontem com uma outra entrevistada,
às vezes o que acontece muito no meio artístico é que a gente está sempre juntos, no entanto, sempre juntos trabalhando, né? Fazendo arte ou fazendo, né? Enfim, mesmo... Fazendo as nossas travessuras. Enfim. E aí a gente não consegue conhecer tão a fundo as pessoas, né? E aí esses espaços são espaços para a gente conversar um pouco mais, saber um pouco mais. Eu, por exemplo, hoje consegui te conhecer um pouco mais, né? Poxa, um cara de 1980 fazendo arte, como assim, cara? E tá aqui, né? Você também é um patrimônio cultural para nossa cidade. Eu quero te agradecer muito pela sua história, eu quero te agradecer muito pela sua resistência também aí, porque acredito que, né, você pegou toda essa parte da ditadura e tudo mais, então, assim, com certeza, né, não foi fácil trilhar os caminhos até aqui, não desistir, né, de ser esse cara poético, mas também com esse olhar crítico social, né? Então, assim, parabéns e muito obrigada. E obrigada por estar aqui hoje. E eu quero encerrar esse quadro com você fazendo uma poesia. Então, pode fazer as considerações finais, que eu vou dar meu recadinho final e a gente finaliza com a poesia sua, pode ser? Pode ser sim. Olha, Meire, eu queria agradecer imensamente o espaço aí para divulgação, né, daquilo que a gente pensa do mundo. Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, né, momentos bicudos, né, caducos, obscuros, sabe? A gente vive um momento realmente muito desafiador. E, nesse momento muito desafiador, a gente precisa usar, como eu sempre digo, reitero aqui, a pedagogia da inteligência. A gente tem que usar da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, né? Da nossa imaginação, porque a imaginação é a voz do atrevimento, como diria o grande escritor Harry Miller. A imaginação é a voz do atrevimento. Então, a gente precisa usar da nossa imaginação, da nossa criatividade, da nossa sensibilidade, para a gente driblar, né, esses desafios, enfrentá-los, superá-los, né, e, com isso, construir, né, um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, mais igualitarista. É esse o meu grande sonho, né? E, como diria um outro filósofo, o Gaston Bachelard, ele diz o seguinte, que é: eu sonho o mundo, logo existo tal como eu sonho. Então, eu existo como eu sonho o mundo. Eu acredito na condição humana, gosto de seres humanos, eu acho que a gente precisa gostar de seres humanos, né? Tem muita gente que fala, não, o ser humano não merece nenhuma credibilidade, o ser humano, né, traz consigo, né, o DNA da traição, né, do mau caratismo. Não, o ser humano tem coisas belas, né, e a gente tem exemplos disso, correto? Então, a gente precisa apostar, né, na humanidade, a gente precisa gostar da humanidade, sabe? A gente precisa quebrar esse discurso, né, de que a humanidade é podre, de que a humanidade não serve para nada, né, de que ela é um parasita, né? A gente precisa quebrar com esses conceitos e construir uma nova perspectiva de mundo. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, tá certo? Fico muito envaidecido aí pelas suas palavras, certo? Mas, como diria o Sartre, Jean-Paul Sartre, né, o homem não é mais daquilo que faz de si mesmo. Então, eu creio que a minha vida sempre foi pautada, a partir do momento que eu tomei consciência da minha condição humana e do quão ela é importante para todos, né, e todos são importantes para mim, eu passei a ter uma outra praxis de vida na minha relação com a minha companheira também, com a minha família, com as mulheres, com todos os diferentes, né? E é difícil porque a gente é educado para ser machista, educado para ter uma postura patriarcal, e não é fácil. A gente tem que estar sempre brigando contra isso, porque isso foi enraizado, sabe? Quando é enraizado, você tem que se purgar disso. E é uma tarefa difícil, mas não é impossível de você conquistar, né? Então, como você pediu, né? Você quer que eu fale agora o poema? Vou dar meu recadinho muito rápido, e a gente finaliza com o poema. A gente agradecido mais uma vez, viu? Mesmo. Estamos juntos, a casa é nossa, volte mais vezes. Eu também quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora aqui, que nos emprestaram seus ouvidos, né, seu tempo. Muito obrigada. E que a gente faça reverberar, né, tudo isso aqui, porque com certeza é um conteúdo de qualidade, precisa chegar em outras pessoas também, certo? Esse foi mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando nos próximos episódios, continue nos acompanhando também nas redes sociais.
está na nossa descrição, redes sociais também do nosso querido convidado Poeta Moraes, certo? E vamos finalizar agora em grande estilo com vocês, Poeta Moraes. Olha, Mary, como nós estamos na primavera, e você há de convir que a primavera é a estação da esperança, é a estação de uma perspectiva de mudança para todos, né? Principalmente uma mudança que seja favorável a todos. Então, vamos lá. Primavera de chumbo. Primavera ácida, patética, esquelética, humana, subhumana, subterrânea, cadavérica, primavera sintética, estética, peripatética, rima pobre quando muito prima, quando muito vera, quando muito era, pretérita, etérea, quando muito terra, quando muito resíduo, quando muito isso, quando muito aquilo, e tudo se cria e se descria, e tudo se crê e se descrê, e tudo se deforma e se desforma, com cor e sem cor, à noite todo dia, frenética acrobacia, rebeldia, dia a dia, dialética, epidêmica, acadêmica, epicêntrica, pirotécnica, primavera, antes só que tardia. Salve, salve a poesia, salve Meire, salve o Sindicato de Ciência e Tecnologia, salve a poesia, salve a arte. A poesia é a palavra sonhando, poética. Palavra, já não temo mais a palavra. Arremesso-a nas entrelinhas do meu silêncio, transformando carne em brisa, numa página pálida esquecida, sem que o destino perceba um leve grão de poesia. Sentir o seio branco da poesia roçar a epiderme fresca da manhã, variar tipograficamente pelo eco da fala, catando os cacos do sonho no grávido desejo da palavra.